Olá, irmãos. É uma alegria estar novamente com vocês para que possamos estar falando sobre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje vamos ler um livro que está no Antigo Testamento, no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 6. Amém? Então, ali diz assim, ó. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Amém? Então aqui essa passagem está se referindo a Ruth, que ela foi para a eira, foi ali para onde estavam depositados os grãos e fez tudo que a sogra lhe havia ordenado. Então vamos ver o que quer dizer isso aqui. Um pouquinho antes, nos capítulos antes ali de Ruth, conta a história que Elimeleque, que morava em Belém, conhecida como a Casa do Pão, houve fome naquela terra e eles decidiu ir habitar na terra de Moabe. Foi ele, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. E lá naquele lugar, os filhos deles se casaram com 2 moças, uma se chamava Ruth e outra órfã, e passaram lá 10 anos. Só que lá as coisas não foram boas para eles. Nessa cidade de Moabe, a cidade dos Moabitas, né? Depois de um tempo, Elimeleque veio a falecer e os seus 2 filhos. E daí ficou só a Noemi, né? A sua esposa, com as 2 noras, Orfa e Ruth. Ficaram as 3 viúvas. Então, depois elas escutaram que na terra do Senhor, o povo estava tendo comida, estava tendo mantimento, e elas resolveram voltar. E daí elas voltaram. Na verdade, voltou só Ruth, porque Noemi pegou e dispensou e disse para Ruth e para Orfa seguir o caminho delas. E Orfa foi, mas Ruth disse que não ia se apartar de Noemi, que por onde quer que ela fosse, ela iria atrás, né? E daí Noemi viu que ela estava muito decidida a isso e aceitou a presença dela junto, e as 2 voltaram. E chegando lá, na sua terra de volta, a palavra de Deus conta que nos campos, né, tinha aqueles trilhos de colheitas, né? E naquela época era assim, ó, os segadores, os colheitadores, eles iam colhendo os frutos, né? E tinha uma lei que era um princípio de Deus, que eles iam colhendo, e sempre quando tu vai colhendo, depois no final que tu vai fazer todo aquele trilho, o normal é voltar atrás para ver se algo não ficou. E daí, só que naquela época eles não faziam isso, porque existia uma lei do Senhor que era um princípio de Deus que se chamava o rebuscar, que Deus mandava eles deixarem aquilo que ficou para trás, aquilo que caiu no caminho, para que quando chegassem ali os estrangeiros, os pobres, as viúvas, os órfãos, pudessem pegar daquelas sementes, pudessem pegar daquilo que sobrou. E foi justamente aquilo que Noemi e Ruth fizeram quando chegaram. Ruth foi ali e começou a colher, e era uma mulher, a Bíblia diz, muito trabalhadora. E ela tava ali colhendo, né? Muito dedicada, o dia todo colhendo. E esse trabalho dela, esse empenho dela foi enxergado pelo dono da plantação, pelo dono da colheita, que se chamava Boaz. Ele viu o trabalho dela e disse assim, ó, deem para ela mais uma porção, porque ela está muito dedicada, é uma mulher virtuosa. E mandaram dar mais uma porção para ela. E após isso, diz que de noite depois, Boaz foi dormir no monte de grãos, se deitou ali, estava bem feliz, se deitou ali para dormir, e Noemi deu uma instrução para Ruth, que Ruth fosse lá e se sentasse, se deitasse, se descobrisse os pés de Boaz e deitasse aos pés dele, né? E daí a Bíblia conta, né, que lá pela meia-noite Boaz se acordou, viu aquela mulher deitada aos pés dele, se assustou, né? E perguntou quem ela era, o que ela estava fazendo ali. E daí diz a palavra que Ruth responde, sou sua serva. E meu nome é Ruth, sou sua serva, e tu és meu remidor, meu resgatador. E daí diz também que ali Ruth pediu para ele, para que cobrisse ela com a sua capa. Amém, queridos?
Então essa palavra, ela fala muito ao nosso coração. Eu estava meditando sobre essa palavra e o Senhor nos fala ali sobre ir aos pés dele, sobre se humilhar, sobre estar aos pés de Jesus. Quantas pessoas eu conheci ao longo do tempo, da caminhada cristã, irmãos, como eu tenho bastante tempo de vida cristã, pessoas que aconteceram problemas difíceis na sua vida, assim como aconteceu com Noemi, com Ruth, com Orfa, que de uma hora para outra elas estavam viúvas, haviam perdido o seu marido, a Noemi perdeu seu marido, né? As outras duas moças também perderam seus maridos. Quantas pessoas, quando a coisa aperta, quando surge uma coisa muito difícil na sua vida, acabam largando a fé, ou acabam se afastando da igreja. Antes serviam no louvor, serviam nas ofertas, e a coisa começa a apertar, começa a acontecer coisas não boas, e a pessoa se afasta do reino de Deus. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Mas não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que quanto mais as coisas fiquem difíceis, mais você mergulhe nas coisas de Deus, mais você se apresente para estar diante do Senhor. Então eu tenho visto muito assim, que muitas vezes nós andamos com nossos olhos levantados, como a palavra fala para nós levantar os olhos e ver as coisas do Senhor, mas o nosso afronte não se humilha, não se abaixa diante do Senhor. Amém, queridos? E essa mulher, ela tomou uma atitude ali e se deitou aos pés dele, e o Senhor falava no meu coração a respeito da humildade que nós devemos ter, de estar sempre nos humilhando e nos colocando aos pés do Senhor e pedindo o conselho do Senhor. Se colocar aos pés do Senhor é se colocar aos pés da palavra de Deus, é se sujeitar à palavra de Deus. Sabe que muitas pessoas que eu vi passarem por situações bem difíceis, na época que estavam passando por situações difíceis, foram se aconselhar com pessoas erradas, foram se aconselhar com pessoas que não viviam debaixo da autoridade da palavra de Deus. E se colocar aos pés da palavra de Deus, se colocar aos pés do seu Senhor, é submeter a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. É se manter diante do Senhor, diante da obediência à palavra de Deus, mesmo quando as coisas apertam. Então, como eu estava ali falando, quantas vezes eu vi pessoas assim que estavam indo muito bem, enquanto estavam sendo abençoadas por Deus, mas que quando o barco virou o rumo e as coisas começaram a não dar certo, deixaram de andar com o Senhor e se afastaram. Então o Senhor nos ensina nessa palavra que por mais difíceis que as coisas sejam, a única coisa que elas podem gerar em nós é nós nos mergulharmos cada vez mais e mais na presença do Senhor, é nós firmarmos mais ainda a nossa aliança com o Senhor. E naquele momento ali, Ruth, que era uma mulher virtuosa, trabalhadora, e isso chamou a atenção daquele homem, pediu também que ele estendesse a sua capa sobre ela, porque ele era o remidor dela. E daí me lembrei também daquela palavra daquela mulher que tocou a Jesus, tocou as vestes de Jesus, e dali saiu virtude, e ela foi curada. Quando nós estamos debaixo da capa do Senhor, quando tocamos do seu manto, quando estamos aos pés do Senhor, a sua virtude e a sua graça nos curam, nos libertam, a sua capa nos protege. Então nós tiramos várias lições, isso seria uma pregação para 1 hora e pouco, e olhe lá que não daria para falar tudo. Aqui a nossa palavra é uma palavra pequena, esse é o objetivo, de colocar o essencial. Então guarde essa mensagem no seu coração, desde o início daquilo que nós falamos, da dedicação dessa mulher, em estar ali trabalhando todo dia, chamou a atenção do seu patrão. A atitude dessa mulher de escutar a instrução que a sua sogra tinha lhe dado. Ela escutou a instrução e fez bem aquilo. Ela já fazia parte das servas de Boaz. Quando Boaz viu que ela era trabalhadora, Boaz já separou ela para ser uma serva dele. Mas ela fez algo a mais, ela recebeu essa instrução de Noemi e obedeceu. E Boaz já sabia que ela era virtuosa. E ali ela pediu para que pudesse receber aquela sua capa. E o Senhor nos ensina que o nosso Boaz é Jesus Cristo. Então tenhamos esse desejo de ter sua capa sobre nós. E essa capa dele sobre nós vai nos trazer proteção, vai nos curar, vai nos libertar. Amém, queridos? E guarda também no teu coração essa última informação, de que quando algo acontecer difícil na sua vida, não deixe de congregar, não pense em sair do ministério, não deixe a sua posição de soldado de Jesus, mas mantenha-se no Senhor,
Porque o Senhor está te olhando. O Senhor está te olhando. Mantenha-se debaixo da capa dele de proteção. Mantenha-se se humilhando e se colocando aos pés dele. Se colocando aos pés em sujeição àquilo que é a palavra de Deus. Ou seja, mantenha-se em obediência. E o Senhor vai guardar a tua vida. E vai mudar a tua sorte. E aquele ciclo de situações ruins vão mudar. E coisas boas vão chegar na sua vida. Amém? Graças a Deus. Estou muito feliz por compartilhar essa palavra, sobre a qual Deus falou muito ao meu coração. Espero que isso tenha lhe abençoado. Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe a ti, abençoe a tua família. E até uma próxima mensagem, se Deus assim permitir.